Tem uma dor que quase ninguém vê. Ela não sangra por fora, mas te esvazia por dentro. É o peso de quem carrega algo que os outros não enxergam. É o fardo de quem sabe que foi chamado, mas vive cercado por pessoas que te tratam como se você fosse só mais um. Se você se sente assim, essa mensagem é para você. Porque eu sei que tem dias que você acorda cansado antes mesmo de abrir os olhos. Dias em que o corpo levanta, mas a alma fica sentada no chão. Dias em que você faz tudo certo e parece que dá tudo errado. Você ajuda todo mundo, mas quando precisa, não tem ninguém. Você ora, busca, jejua, mas ainda sente o céu fechado. E o coração começa a gritar baixinho. Será que fui esquecido? Mas deixa eu te dizer com clareza e amor. Você não foi esquecido, você foi separado, você é escolhido. E o preço de ser escolhido é alto, porque o propósito que Deus colocou sobre você não é leve, mas é eterno. Sabe por quê? Porque quem carrega um chamado também carrega o peso de ser treinado no silêncio. Enquanto os outros vivem como se a vida fosse um jogo, você sente que tudo tem consequência. Enquanto os outros se perdem sem culpa, você tenta desviar só um pouco e já sente o Espírito te chamando de volta. Não é exagero, é marca, é identidade. Você tem algo que o mundo não entende e isso te isola. E é por isso que a dor de quem é escolhido não é só física, é existencial. É aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum, de viver rodeado e ainda assim sentir solidão, de querer ser normal, mas saber que nasceu para algo diferente. E talvez você tenha clicado nesse vídeo só por curiosidade, mas no fundo você sabe, Deus está te chamando. De novo, do jeito dele, no tempo certo. Por isso, antes de continuar, já faz isso aqui. Curte esse vídeo. Você não tem ideia do quanto isso ajuda a espalhar essa mensagem para outros escolhidos que estão em silêncio. Se inscreve no canal Sabor da Fé, porque aqui a gente trata da alma com verdade. Comenta agora. Eu sei que sou escolhido. Escreve isso como quem declara um pacto, como quem reconhece que, apesar do cansaço, não vai largar o propósito. Fica até o final, porque hoje você vai entender por que sua vida é mais pesada, porque Deus te isola às vezes e porque o caminho dos escolhidos é estreito, mas cheio de glória. Quem olha de fora não entende. Acham que você é forte, frio ou espiritual demais, mas só você sabe o que vive por dentro. O preço de ser escolhido não é visível para quem só vê a aparência, porque o treinamento de Deus começa quando ninguém está olhando. Os escolhidos são provados no invisível, machucados na alma, moldados pela espera, apertados por situações que parecem injustas. E tudo isso tem um propósito. Deus precisa preparar você para carregar aquilo que outros não aguentariam. Você já reparou que algumas dores que te derrubariam anos atrás, hoje você suporta? Já notou que mesmo cansado você não desiste? Mesmo incompreendido, você ainda ora pelos outros? Mesmo chorando, você continua ajudando? Isso não é fraqueza, isso é evidência de propósito, de que algo está sendo forjado dentro de você, de que Deus está esculpindo alguém que vai carregar glória, não vaidade. A vida dos escolhidos é mais difícil porque eles são levados a lugares que os outros nunca pisarão. Lembra de José? Antes de chegar ao palácio, ele passou por rejeição, escravidão e prisão. E em nenhum desses lugares Deus explicou o que estava fazendo, só conduziu, silenciosamente, treinando, afiando, escondendo até o tempo certo. Com você é igual. Deus está te treinando em silêncio, enquanto todo mundo acha que você está parado. Ele está afiando sua espada, enquanto os outros acham que você está derrotado. E é por isso que você não se encaixa em certos ambientes. Deus não permite,
Você tenta, mas se sente deslocado. Você tenta esquecer o chamado, mas algo queima por dentro. É como Jeremias disse: havia no meu coração como um fogo ardente, e eu não podia conter. Jeremias 29. Esse fogo é o que te diferencia, é o que te separa, é o que te prova. E sim, é pesado. Mas os escolhidos carregam peso hoje, porque vão carregar pessoas amanhã. Uma das fases mais difíceis na vida de quem é escolhido é o tempo do anonimato. É quando ninguém te vê, ninguém te reconhece, ninguém te convida, ninguém pergunta como você está. E parece que você foi esquecido por Deus e pelas pessoas. Mas deixa eu te revelar algo que muda tudo. Deus não expõe o que Ele ainda está formando. Você não está esquecido, você está escondido. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. O esquecido é descartado, o escondido é preservado. E todo escolhido, antes de ser revelado, é colocado num lugar de solidão e poda. Olha na Bíblia. Moisés foi escondido no deserto por 40 anos antes de libertar o povo. Davi foi deixado no campo, cuidando de ovelhas, enquanto todos os irmãos estavam na fila para serem ungidos. Jesus passou 30 anos no anonimato antes de realizar seu primeiro milagre. E você acha que com você seria diferente? Deus te escondeu não para te punir, mas para te preservar da vaidade, da precipitação, da comparação. Porque se Ele te mostrasse cedo demais, você se perderia no aplauso. Você está sendo podado agora para que dê frutos na estação certa. E poda dói. Dói ver gente crescendo enquanto você espera. Dói assistir outros recebendo aquilo que você ora há anos. Dói continuar fiel no secreto enquanto ninguém reconhece. Mas escuta isso. O que Deus constrói no escondido, o mundo não pode destruir quando Ele decide revelar. Quando chegar o tempo da manifestação, você não vai precisar forçar nada. A unção vai te procurar, a porta vai se abrir, o propósito vai te puxar. Mas antes disso, o chão precisa estar firme. E é isso que Ele está fazendo agora, firmando a base, curando a alma, podando o orgulho, treinando o coração. Então, se você sente que está parado, na verdade, você está sendo posicionado. Não lute contra o esconderijo de Deus. É nele que os verdadeiros escolhidos nascem. Você já se perguntou por que algumas lutas começaram tão cedo na sua vida? Antes de você entender o que era chamado, antes de ter qualquer ministério, antes de conhecer metade das promessas, você já apanhava de situações que pareciam grandes demais para sua idade espiritual. E aí você cresceu com cicatrizes que ninguém vê. Cicatrizes da alma, cicatrizes do abandono, do abuso, da injustiça, do desprezo, da comparação, do medo constante de não ser bom o suficiente. Isso não foi por acaso. Escuta essa verdade com atenção. O inimigo sempre tenta destruir o escolhido antes da hora da revelação, porque ele sabe que, se você amadurecer, se você passar pela fase do deserto, se você sobreviver ao anonimato, nada mais vai te parar. Olha para a história de Moisés. Faraó mandou matar os meninos hebreus antes de Moisés saber quem era. Olha para Jesus. Herodes tentou matar o Filho de Deus quando ele ainda era um bebê. Por quê? Porque o inferno sempre ataca a semente do propósito. O inimigo não precisa esperar você crescer para começar a tentar te travar. Ele percebe o cheiro do propósito antes de você entender o plano. E o que ele faz? Usa pessoas para te ferir, usa traumas para te calar, usa rejeição para te isolar, usa comparação para te sabotar. Tudo isso antes de você descobrir o que carrega. E o pior, às vezes você cresce achando que o problema é você, que você é azarado, estranho, incapaz, quando na verdade você só está debaixo de um ataque espiritual, porque carrega um destino que ameaça o inferno. Só que tem uma notícia que o diabo não quer que você lembre. Você sobreviveu, você está aqui, ainda que machucado, ainda que cansado. Você não caiu,
e isso por si só já é uma profecia. Porque quem sobrevive ao ataque antes da hora é porque tem algo maior depois dele. Então para de se sentir fraco por ter passado por tanta coisa. Você não é fraco. Você é resistente. Você é escolha do céu. E o inferno sabe disso. Você já deve ter pensado, se eu sou mesmo escolhido, por que Deus demora tanto? Porque parece que todo mundo anda rápido, menos você. Porque os planos empacam, porque a resposta atrasa, porque os sonhos se arrastam como se algo estivesse te segurando. A sensação é de estar andando em areia movediça. Você até tenta, planeja, ora, mas parece que o céu está em modo lento e a alma começa a gritar: Deus, o que está faltando? Mas escuta essa verdade: a espera não é castigo, é fornalha, é oficina, é cativeiro de preparação. Os escolhidos não recebem promessa e cumprimento no mesmo instante. Eles recebem promessa e depois são levados para um caminho onde a única coisa que resta é confiar. Lembra de José? Recebeu um sonho claro de Deus, mas depois foi vendido, acusado injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Foram anos de silêncio, mas no final ele entendeu. Deus me enviou adiante para preservar vidas. Gênesis 45:5. O processo não era sobre ele, era sobre o que viria depois dele. E com você pode ser a mesma coisa. Você acha que está parado, mas Deus está forjando caráter, resistência, humildade, dependência, maturidade emocional e fé que não depende de milagres para continuar crendo. Porque quando Deus tira você da espera, você já não é mais o mesmo. O escolhido só entra na estação da promessa, quando está pronto para sustentar a bênção sem virar refém dela. E isso só a demora consegue fazer. Por isso, se você sente que está num tempo em que nada se move, em que Deus não responde, não acelera, não muda, saiba, esse é um dos sinais mais fortes de que você está sendo moldado para algo eterno. E enquanto os outros te esquecem, o céu te observa. O tempo de Deus não falha, e os escolhidos não morrem no deserto. Eles são apresentados no tempo certo e ninguém impede. Uma das maiores dores de quem é escolhido é seguir em frente sem reconhecimento. Você faz o certo e ninguém vê. Você sacrifica coisas que ninguém imagina, mas no fim do dia, tudo o que recebe é silêncio. Você ajuda, serve, intercede, aconselha, compartilha, ama, e o retorno é quase sempre invisível. E isso machuca, porque tem uma parte dentro de nós que quer ser validada, quer ouvir: você está indo bem, valeu a pena, eu te vejo. Mas muitas vezes Deus não permite. E o motivo é simples: se você depender dos aplausos, você vai parar quando eles sumirem. Os escolhidos aprendem a caminhar sem plateia, a obedecer sem audiência, a permanecer fiéis mesmo quando estão no escuro. Porque a obediência deles não é por resultado, é por aliança. Olha o que Jesus disse em Mateus 6:6. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Se você está caminhando e ninguém vê, Deus vê. Se você está carregando peso sem apoio, Deus sustenta. Se você está sendo fiel, mesmo sem retorno, o céu está escrevendo isso com tinta eterna. Porque o que importa não é o palco, é a raiz. E todo escolhido de verdade tem raízes profundas no chão da solidão, da dor e da constância. Você não precisa ser famoso, você precisa ser firme, você não precisa ser reconhecido, você precisa ser resistente, porque quando Deus decidir te levantar, ninguém vai poder dizer que foi por influência, foi por intimidade, foi por entrega, foi por fidelidade no secreto. Continue, mesmo que ninguém veja. Continue, mesmo sem likes, sem elogios, sem repost. Continue, porque o céu está prestes a fazer barulho com a vida de quem aprendeu a caminhar no silêncio. Chega um momento na vida do escolhido.
em que Deus olha para ele no secreto e diz: agora sim, está pronto. Pronto não porque sabe tudo, mas porque aprendeu a depender. Pronto não porque é perfeito, mas porque deixou o orgulho morrer. Pronto não porque conquistou, mas porque sobreviveu. Você não tem ideia do que o céu preparou para quem continua mesmo sem entender, para quem chorou e permaneceu, para quem apanhou e ainda assim continuou dizendo: eis-me aqui. A revelação do escolhido não acontece de forma explosiva. Ela começa sutil, com pequenos sinais. A paz volta. As portas certas começam a se abrir. As pessoas que Deus separou te reconhecem, sem você pedir. O que antes parecia pesado, agora tem leveza. E tudo o que você viveu até aqui começa a fazer sentido. A dor moldou sua empatia. O silêncio treinou sua escuta. A rejeição curou seu ego. A espera firmou sua fé. A solidão construiu sua identidade. E o ataque só confirmou o tamanho da sua missão. Olha o que diz 1 Pedro 5,10. Depois de terem sofrido por um pouco, Deus mesmo os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. É isso que está vindo para você. Restauração, confirmação, fortalecimento e alicerce eterno. Agora escuta, você não chegou até aqui por acaso. Esse vídeo não é só mais um, é Deus dizendo: ainda estou aqui e estou prestes a te revelar. Não por fama, mas por missão. E quando Deus decide levantar o escolhido, ninguém segura, ninguém apaga, ninguém fecha a porta que ele abre. Então agora é com você. Comenta aqui: eu estou pronto, Deus. Escreve com fé, como um ato profético, como quem se coloca de pé de novo. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal Sabor da Fé se ainda não for inscrito. Compartilha com quem está quase desistindo, porque essa palavra pode restaurar destinos. Você é escolhido e está mais perto da revelação do que imagina.